Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando para falar dessa rodada aí que tivemos no último fim de semana barra segunda-feira, né, com o jogo do Lagarto. E o Lagarto acabou salvando a lavoura do futebol sergipano, né? Encaminhávamos uma rodada a nível de resultados terrível, com derrotas de Confiança, Sergipe e Itabaiana, mas o Lagarto venceu na segunda-feira e salvou um pouco aí do futebol sergipano no fim de semana. Vou falar um pouco sobre as 4 equipes, os contextos de cada uma delas, o que as espera no futuro pensando nessas brigas em Série C e Série D. Tudo isso vai ser pauta por aqui. Antes disso, eu peço como sempre para você que está nos acompanhando deixar o like, deixar o seu comentário para saber o que você acha aqui do vídeo, o que você está achando das situações dos times sergipanos. E claro, se você está chegando agora, conhecendo o nosso trabalho aqui de análises sobre o futebol sergipano e se interessou pelo conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, todo aquele blá 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 do YouTube que vocês já conhecem muito bem para ajudar a impulsionar o canal. Vamos lá então, como eu falei, o Lagarto na última segunda-feira salvou o fim de semana do futebol sergipano, vencendo o Jequié em casa por 2-1. E foi uma vitória absolutamente fundamental, porque o Lagarto ele chegou para a rodada depois da derrota dolorosa na última semana para Juazeirense, fora de casa, com um gol no finalzinho. Ele chegou para a rodada a 3 pontos do G4. Se ele perdesse, ele se colocaria numa situação complicada. Óbvio que os tropeços de Sergipe e Juazeirense acabaram ajudando. A derrota do Sergipe e o empate da Juazeirense, eles ajudaram nessa rodada. Mas ainda assim o Lagarto acabaria se complicando e perdendo pontos importantes dentro de casa, deixando o Jequié desgarrar. O Jequié seria vice-líder do grupo caso vencesse o Lagarto. Mas o Lagarto venceu por 2-1, uma vitória importantíssima e que joga gasolina num grupo que já estava pegando fogo, né? Vocês estão vendo aí a classificação do grupo A4, que traz nessa briga aí pelo G4, né? Juazeirense com 15, Sergipe com 14, Jequié 14, e olha a importância da vitória do Lagarto, foi a 14. Mais abaixo com União com 9, que ainda sonha depois da vitória contra o Sergipe, falar disso daqui a pouco, Barcelona com 7, Penedense com 4. Até o próprio Asa, né, a nível de classificação, ele está bem encaminhado, é o líder com 20 pontos, mas já vem de uma sequência difícil. Empatou com o União e no último fim de semana perdeu para o Barcelona num jogo que era altamente vencível. O Asa perdeu, deu ao Barcelona sua primeira vitória no grupo depois de 9 rodadas e já começa a acender aí alguns sinais de alerta. Mas voltando ao Lagarto, foi uma vitória importantíssima e a gente viu pela tabela, não apenas pensando nos pontos, mas também porque o Lagarto conseguiu responder muito bem a um momento de pressão. O time perdeu para a Juazeirense na rodada passada e, como eu destaquei, se distanciaria mais do G4, poderia se colocar numa situação mais complicada se perdesse. Era um confronto direto dentro de casa. Esse tipo de jogo, confronto direto dentro de casa, numa competição como a Série D, você precisa vencer. E o Lagarto respondeu bem à pressão. A gente tem comentado aqui em alguns vídeos, né, e é algo público, não é uma análise apenas minha, porque o próprio treinador Alandotti já falou sobre isso. Até pela própria composição de elenco do Lagarto, nessa parceria com o Falcon para a Série D, o Alandotti tem apostado em jogadores mais jovens, em um elenco mais jovem. E é natural que o elenco mais jovem oscile. Então sempre fica aquela preocupação, nos jogos de maior pressão, de maior dificuldade, de maior responsabilidade, como um time mais jovem, em tese, vai reagir, sem ter aquela casca que a gente normalmente imagina ou pensa de um elenco para uma competição como essa. O Lagarto respondeu muito bem. Conseguiu fazer um primeiro tempo bem interessante, com 2 gols, né? Um do Wesley e outro do Zanatelli de pênalti. E aí destacar positivamente o Wesley, né? Que é um cara que caiu bem nesse ataque do Lagarto, fez o primeiro gol. Ele deu a assistência para o pênalti, né? Digamos assim. Ele dá o passe para o lance em que sai o pênalti e o Zanatelli faz o 2-0. Então, um jogador que participou muito bem. Vem participando bem dos jogos do Lagarto, né? Na minha avaliação, é o grande destaque desse Lagarto até o momento aí na Série D. Mas foi um Lagarto que, de novo, é importante que se diga, sofreu com a questão que a gente também vem colocando aqui em alguns vídeos, de um time que tem uma certa dificuldade de sustentar placares, porque cedeu um pênalti ao Jequié no segundo tempo, tomou o 2-1 e tomou uma pressão pelo 2-2, né? Não foi um jogo resolvido de maneira tranquila no final, foi um jogo com um certo teor de drama,
que foi um pouco desnecessário, né? O Lagarto controlava bem a partida no 2-0. Então, de novo, o Lagarto sofrendo um pouco com isso, mas conseguiu se sustentar bem. E dessa vez eu senti uma mudança de postura. Muita gente tem reclamado, né, na torcida do Lagarto, de uma certa retranca do treinador Alandotti, de que esses momentos de pressão, né, que o time vem passando em alguns jogos se dão pelo fato de que o treinador em determinado momento recua demais o time, e dessa vez o Lagarto teve uma postura diferente. Conseguiu ir para cima em alguns momentos, criou para fazer o terceiro gol e matar o jogo, teve o terceiro gol que foi erroneamente anulado por impedimento, que poderia ali já ter matado a partida. Então foi um Lagarto que não apenas se defendeu para segurar o resultado, mas que teve seus escapes. Eu acho que essa é uma mudança de postura importante. Vamos ver se isso fica para o futuro, mas é fato que para esse jogo era necessário ter uma mudança de postura quando o time abrisse uma certa vantagem no placar. E conseguiu dessa vez. Vitória importantíssima para um Lagarto que volta a sonhar alto nesta Série D, grudando no G4 e grudando no Sergipe, né? A gente tá vendo aí a tabela de novo que o Sergipe estacionou nos 14 pontos, caiu para a terceira colocação com o empate da Juazeirense. O Sergipe estacionou nos 14 porque perdeu para o União em Araguaína, lá no Tocantins, por 2-0. Foi o jogo, inclusive, que eu comentei no fim de semana para a seleção do rádio da Peripe FM. E assim, sendo muito honesto com vocês, foi um jogo muito ruim. Assim, das duas equipes, né? Não só do Sergipe. Os goleiros praticamente não fizeram grandes defesas em nenhum momento. O União teve 2 chegadas ao ataque, fez 2 gols. O Sergipe teve uma falta de criatividade tremenda na frente. Nos primeiros 20 a 30 minutos, teve mais a bola, conseguiu pressionar a saída do União, mas quando tinha a bola não conseguia criar tanta coisa. Gerava muito jogo pelo lado esquerdo, nas dobradinhas do Renilson com o Wesley Viana, mas não criava oportunidades claras. Teve uma pouco depois ali dos 30 minutos, numa tabela entre o Renilson e o Wesley Viana, justamente, o Renilson sai na cara do gol e não finaliza. Cruza para o Sacramento, que perde o timing ali da jogada. E aí é a tal da eficiência. Quando você tem uma chance clara, você tem que cravar. O Sergipe teve a chance clara e não cravou. Pouquíssimo tempo depois, o União teve a sua chance clara e o Jartson fez o primeiro, nas costas do Renilson, né? Eu aqui não vou ficar individualizando culpa. Acho que gols, quando mostram falhas de sistema defensivo, você tem que apontar para todo o sistema. Mas fato é que a gente vem pontuando. O Sergipe tem a melhor defesa do grupo A4, mas para mim uma lacuna importante da defesa do Sergipe é esse lado esquerdo. É algo ao qual o Dico Ulley vai precisar se atentar, porque precisa ajustar isso. Um ajuste diferente para encaixar o Renilson, a entrada do PH, talvez um zagueiro por ali, eu não sei. O Dico Ulley tem que achar essa solução, mas fato é que o Sergipe tem tido essa dificuldade. E aí o jogo ficou à feição do União, que deu a bola para o Sergipe e criou muito pouco, né? Praticamente não fez nada ofensivamente na segunda etapa, depois ainda levou o segundo gol já no finalzinho. Um belo chute do Gustavo Gomes depois de uma saída errada do Sergipe, aí o time já estava no desespero, né? E acaba levando o gol. Foi uma derrota dura porque, apesar do time continuar no G4, a gordura foi embora, né? Como a gente viu pela tabela. Agora o Sergipe é o terceiro, empatado com o quarto e com o quinto. Então qualquer tropeço tende a tirar o Sergipe do G4. Ou seja, aquela gordura que o time tinha depois de 2 vitórias seguidas, um pouco mais de respiro para esse jogo, acabou, né? Voltou ali para aquela situação de briga direta com as pontuações já muito mais achatadas. O que me preocupa um pouco mais é o desempenho. Porque o técnico Dico Ulley vem falando desde o começo da competição que não teve o campeonato estadual para testar o elenco, para testar as formações, então que isso aconteceria durante a Série D e que eu coloco como régua ali para o Sergipe entre o 7º e o 10º jogo, porque foi mais ou menos a régua que ele utilizou em algumas entrevistas. Em algumas ele citou a partir do 7º, em outras a partir do 9º, em outras ele colocou o 10º, então eu coloco mais ou menos essa régua. Pois bem, foi o 9º jogo do Sergipe e o time ofensivamente foi muito mal. Então acho que isso é preocupante. Por outro lado, o Sergipe tem um confronto agora contra o Penedense Lanterna na sua casa. Precisa responder, precisa reagir, porque um jogo como esse você não pode, em hipótese alguma, cogitar tropeço. Tem que vencer, é obrigação vencer. Senão são 2 pontos que vão fazer muita falta para o Sergipe pelo caminho. Bom, falamos de Série D, vamos falar de Série C também, porque se na Série D o Sergipe perdeu, na Série C, Confiança e Itabaiana saíram derrotados. Os dois jogaram, curiosamente, no mesmo horário, né, no domingo à noite.
Fora de casa, o Dragão perdeu para o Ipiranga em Erechim por 1-0 e o Tricolor caiu para o Guarani por 2-1. O Itabaiana é o 18º colocado e o Confiança é o 19º, os dois ali amargando a zona de rebaixamento. Eu quero falar primeiro do Confiança porque foi um jogo em que o time não foi mal, assim, de forma geral. Se você olha para a partida do Confiança, não foi uma partida de todo ruim, mas sofreu, para mim, de dois problemas que vêm sendo crônicos. Primeiro, a questão do ataque, né? O Confiança com uma grande dificuldade para fazer gol, né? Até consegue criar um pouco, por mais que tenha feito menos nesse jogo contra o Ipiranga, mas para fazer gol é uma dificuldade, né? E até acho que a dinâmica ofensiva do time não tá fluindo, né? Com esse esquema que o Luizinho Vieira adotou, né, com que seria um 4-2-2-2, né, digamos assim, é um 4-4-2, mas com dois jogadores mais atrás, no meio, e dois jogadores de lado, né, que são o Valdir Júnior e o Brenner Camilo. Eu particularmente não gosto do esquema com Neto e Thiago Santos juntos, porque o Neto acaba saindo mais da área por não ser um centroavante fixo, e eu acho que isso tira a principal potencialidade do Neto, que é de você ser um jogador ali de área, um jogador que consegue brigar bem pelo espaço, tem um ótimo 1 contra 1, finaliza muito bem. Ele continua sendo importante e decisivo, a gente viu contra o Brusque, a gente viu contra o Bahia, mas eu acho que esse esquema não consegue potencializar o melhor do Neto, né? Também a questão do Valdir Júnior, que é um bom jogador, só que se o Valdir Júnior está jogando pela ponta, isso está expondo uma deficiência do elenco de não ter um jogador ali da posição, né? Que o Valdir Júnior, em tese, é um lateral. Ele pode jogar por ali, mas você não tem alguém da posição que está conseguindo se encaixar. As próprias escolhas do meio-campo, assim, eu particularmente não entendi o Fábio no banco. Para mim, ele é o principal jogador do Confiança na temporada, depois do Neto, obviamente. O Renilson entrou bem no time e acabou indo para o banco nesse jogo. Eu particularmente não entendi essas escolhas do Luizinho. E aí eu citei a questão do ataque, mas tem um segundo ponto, né? O Confiança que acaba perdendo rendimento no segundo tempo de algumas partidas, né? Durante a Série C. E foi assim contra o Ipiranga, né? O primeiro tempo foi um pouco mais igual. No segundo, o Confiança sofreu um pouco mais e acabou sendo derrotado com um belíssimo gol do Roger, né? Um chutaço de fora da área, sem chances para o goleiro Jefferson Souza. A rodada acabou até ajudando o Confiança, mas ele não se ajudou. E aí é que começa a pressão, né? Já são 9 jogos, é quase metade da primeira fase. Vamos passar um pouco da metade na próxima rodada. E o Confiança, que tinha boas expectativas, de repente se vê na vice-lanterna. Então ele consolida a sua briga como sendo uma briga contra o rebaixamento. E aí tem aquela, uma coisa é você ir para o jogo buscando somar ponto. Outra coisa é você ir para o jogo tendo a necessidade, a obrigação de buscar ponto. Porque aí a pressão aumenta, o desespero vai batendo. Então, o Confiança, ele não fez um jogo ruim. Só que ele não conseguiu o resultado. E nesse momento, nessa situação atual, o mais importante é o resultado. É você conseguir converter isso. E o Confiança não conseguiu converter. Eu acho que não é segredo para ninguém, né? Pelo menos na minha avaliação, que o time evoluiu com o Luizinho Vieira em relação ao que era com o Wagner Dias, o que particularmente não me surpreende tanto. E agora o Confiança vai ter que retomar, porque tem uma sequência muito difícil. Vamos olhar a tabela para eu poder contextualizar essa questão da sequência, porque o Confiança é o 19º colocado, como eu falei. Ele tem 7 pontos, empatado com o Itabaiana, a 1 ponto do Retrô e a 2 pontos do Figueirense, que é o 16º. Eu separei aí, né, nessa arte, os 8 últimos colocados. E o Confiança vai enfrentar, nas próximas 4 rodadas, 4 times que estão entre os 8 últimos colocados. Primeiro pega o Figueirense fora de casa no dia 29. O Figueirense é o 16º, um confronto diretíssimo contra o rebaixamento. Depois recebe o ABC, 14º. Aí tem o clássico, né, contra o Itabaiana, 18º, um confronto também mais do que direto. E fecha essa sequência de 4 jogos que eu citei contra a Tombense, 13º, que, beleza, tá um pouco mais desgarrado ali, mas também tá nesse bolo. Ou seja, o Confiança tem uma sequência agora de 4 partidas que define a sua vida praticamente na Série C. Esse mês de julho que está por vir, finalzinho aí de junho, já é começo de julho, julho é um mês essencial para o Confiança, porque se emplacar uma sequência negativa nesses jogos, ele vai entrar num buraco qual é muito difícil de sair. Então agora o Confiança ele vai entrar numa sequência pesada contra adversários diretos e precisa converter em pontos.
Quem também precisa converter em ponto é o Itabaiana, que foi derrotado no domingo pelo Guarani por 2-1 em Campinas, estreia do técnico Gilson Kleina. Eu particularmente achei o Itabaiana um pouco mais organizado, né, do que vinha sendo antes. Ele colocou o Fabrício como titular no ataque, um esquema que tinha mais à frente o Elimar, o Leilson e o João Vitor, então tentando dar um pouco mais de movimentação, usando o João Vitor como esse pivô na área. Mas o time ainda sofre muito defensivamente, né? O Confiança tem a pior defesa da Série C e o Itabaiana tem a segunda. São duas equipes com uma defesa muito frágil. E a gente viu de novo no jogo contra o Guarani, né? O Guarani fez 2-0 com 2 gols do Bruno Santos, o camisa 9. 2 gols de vacilos também da defesa do Itabaiana, né? O primeiro, a bola passa à frente do Betão e o Jefferson não consegue cortar. E no segundo, em que o Gustavo acaba escorregando e aí o Bruno aparece livre na área para fazer o segundo gol. Essa questão defensiva é algo que o Itabaiana precisa corrigir rapidamente com o Gilson Kleina. Eu acho que é o ponto mais latente. O time levou gol em todos os jogos da Série C, né? Isso é um problema muito sério. E levando essa quantidade de gol que o Itabaiana vem levando, vai ser difícil você conseguir reagir. Tem os reforços a entrar, né, que o Gilson Kleina ainda está obviamente conhecendo. O Pedro, né, agora Pedro Belém, né, lateral direito que veio do Lagarto. Aquele Pedro Henrique, né, que se destacou lá no Lagarto, no Sergipano. Agora mudou a nomenclatura artística, né, digamos assim. Mas entrou como titular, entrou bem na minha avaliação. O Cal, volante, entrou bem também. Tem o Pedro Henrique, o atacante, que teve no Sergipe recentemente, que acho que pode acrescentar bem, porque o Itabaiana teve uma dificuldade, e a gente vem falando isso desde o estadual, ao longo de todo o ano, de encontrar esse atacante que se firme como homem-gol. Quem sabe o Pedro Henrique seja esse jogador. Eu até gostei da amostra que ele deixou no Sergipe de maneira geral, apesar do caos que o clube viveu naquele momento. Vamos ver como é que encaixa no Itabaiana. Mas assim, o Gilson Kleina ele precisa de tempo, é natural, ele está chegando agora, conhecendo o elenco. Como eu falei, na minha avaliação, deu um pouco mais de organização, mas ainda é pouco, principalmente na questão defensiva. Só que ele já chega com um grande teste de fogo, né? Porque perdeu agora para o Guarani fora de casa, que era um confronto direto ali, né? Os dois estavam próximos. Agora o Guarani deu uma desgarrada da zona de rebaixamento. E a sequência que vem agora é muito pesada. Vou voltar para a tabela. A mesma coisa que eu falei para o Confiança serve também para o Itabaiana. O Itabaiana é o 18º com 7 pontos, empatado com o Confiança. A equipe tricolor enfrenta agora o Botafogo em casa, Botafogo da Paraíba, que está ali em 15º, né, fazendo uma campanha bem decepcionante, diga-se. Depois visita o Anápolis, que é o Lanterna, empatado com o Itabaiana, e aí recebe o Confiança no Clássico. Ou seja, se o Confiança tem 4 jogos que são confrontos diretos bem difíceis, o Itabaiana tem 3 confrontos diretos, talvez até mais diretos do que os confrontos de forma geral que o Confiança tem. É uma sequência importantíssima e também muito crucial para definir rumos da equipe tricolor na temporada. O clássico entre Itabaiana e Confiança, que vai ser lá em meados de julho, ele vai ganhando contornos dramáticos, né? Porque considerando que ele é daqui a 3 rodadas e as duas equipes terão confrontos diretos até lá, então é um jogo que tem um potencial muito grande de mudar rumos das duas equipes ou de determinar situações no campeonato. Mas é isso. Confiança e Itabaiana precisam, mais do que nunca, pontuar. O Confiança até evoluiu em alguns certos aspectos, mas de forma geral o time caiu e está tendo muita dificuldade. E o Itabaiana, chegando um treinador agora, precisa de um pouco de tempo sim para ajustar. Mas fato é que eles precisam pontuar urgentemente, porque agora vem confrontos muito pesados e se vier uma sequência boa, eles respiram. Mas se a sequência for ruim, eles sacramentam realmente uma briga até o final contra o rebaixamento. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Certamente ficou um pouco mais longo, né? Mas com 4 times acaba ficando um pouco mais complicado realmente. Eu quis fazer esse panorama, né, geral, principalmente no fim de semana em que o Lagarto foi bem, mas em que os outros 3 acabaram indo mal. Então era importante fazer esse diagnóstico geral dos sergipanos nas competições nacionais. É isso, mais uma vez, né, para você que chegou até o final, que deixa o like, que deixa o comentário para que esse vídeo se espalhe a mais pessoas. E claro, você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu!